Bom dia, hoje são 12 de junho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais um erro de língua portuguesa na revista Isto É, que aqui está. Revista Isto É, desta semana, dia 10 de junho de 2020. Número 2630. E aqui está: racismo, isto é, eu não consigo respirar. Na página 12 desta revista, mais um erro de língua portuguesa. E aqui está o artigo com o nome Basta Bolsonaro. Basta Bolsonaro. Artigo do jornalista Germano Oliveira. Germano Oliveira. E aqui ele comete um erro de língua portuguesa. Vou ler aqui. Ele escreve assim: Quem ainda apoia esse grupelho fascista liderado pelos bolsonaros são alguns generais de pijama. Os da ativa, que efetivamente comandam tropas, querem apenas manter o país em paz. Então aqui no início ele diz assim: quem ainda apoia esse grupelho fascista, ele coloca aí o verbo apoia com acento aí, com acento agudo sobre o O, de poi, apoia. Apoia. Ele coloca aí o acento gráfico, o acento agudo sobre a vogal O. Aqui está. Então vamos agora analisar esse erro aqui. Veja logo aí de início o trecho aí onde está o erro de língua portuguesa. Veja aí. Quem ainda apoia esse grupelho fascista liderado pelos bolsonaros? Então quem ainda apoia, você vê aí o verbo apoia com acento no O. E aí está o erro de língua portuguesa. Não existe mais esse acento, de acordo com a reforma ortográfica recente. Muito bem. Antes de entrar aqui no assunto, vou aqui mostrar um quadro para vocês. Quero aqui mandar um abraço para o internauta Maia, casado com Carla Nobre. O Maia fez um comentário ontem dizendo que assiste a meus vídeos aí há muito tempo. Ele mora em Manaus, no Amazonas, Manaus. Então ele mora na terra onde mora o grande ateu Kennedy Litaif, que possui um canal maravilhoso no YouTube com o nome O Mago do Realismo. Então, um abraço aí ao Maia e vamos lá. Vamos entrar aqui no assunto. Eu fiz uma tabela aqui para explicar a vocês esse problema aí. Então veja aí a tabela. Muito bem. Eu coloquei aí, gente, os ditongos abertos tônicos. El, ei e oi. Você vê aí na internet muitos erros. Muita gente dizendo que o acento que está aí sobre el, ei e oi, ditongos abertos tônicos, que esse acento aí não existe mais, caiu com a reforma ortográfica. Você vê muito isso aí na internet. E isso não é verdade. É apenas uma verdade aí, vamos dizer, parcial, mas não é a verdade total. A verdade total você saberá agora, entendeu? Então vamos aí. Ditongo, como a gente sabe, ditongo é aquele encontro de uma vogal, apenas uma vogal, com uma semivogal. E a vogal é a mais forte na sílaba. Então, quando uma palavra trouxer el, ei e oi, ditongos abertos tônicos, como está aí, você está vendo, ó. Ditongos abertos tônicos. Ditongos por quê? Porque é uma vogal mais uma semivogal numa sílaba. Então, ditongo
é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ditongo. É aberto por quê? Porque quando você pronuncia el, ei e oi, sua boca, ela abre mais, ela fica mais aberta, a boca da gente, entendeu? Para a saída do ar. Quando você diz el, ei e oi, aí é aberto. Se fosse fechado, a boca fica mais fechada. Ao exemplo, você diz eu. Outra coisa é você dizer eu. É a mesma, veja aí, o mesmo ditongo. Eu e el. Quando você diz el, é aberto. Quando você diz eu, é fechado. Você percebe que a boca, ela se fecha mais. Quando você diz eu, meu, teu, seu, é fechado. Quando você diz el, chapéu, el, é aberto. Então você tem ditongo aberto. E tônico por quê tônico? Em oposição ao átono, que é mais fraco, o tônico é mais forte. Então, em ditongos abertos tônicos, como é o caso aí, el, ei e oi, existe uma regra, gente, e mudou com a reforma ortográfica. Mudou. Mas existe ainda em alguns casos. E você vê aí na internet, pesquisando, dizendo que não existe mais, de forma alguma, esse acento aí gráfico, o acento agudo, sobre ditongos abertos tônicos. Isso aí é um erro. Existe sim. Então vamos aqui esclarecer isso aí de forma bem fácil. Então vamos aqui. Qual é a regra? Como ficou isso depois da reforma ortográfica que houve agora recentemente? Como é a regra hoje? Aí está. A regra é o seguinte: somente são acentuados, só são acentuados em palavras oxítonas e em monossílabos tônicos, entendeu? Então, quando esses encontros aí, ditongos abertos tônicos, el, ei e oi, estiverem em palavras oxítonas e também em monossílabos tônicos, aí você colocará o acento gráfico que aí está, o acento agudo, entendeu? Nos outros casos, não. Não. Então vamos aqui. Palavra oxítona, gente. Palavra oxítona é aquela em que a sílaba mais forte é a última da palavra, entendeu? Então você tem palavra oxítona. Ela começa com mais de uma sílaba, no mínimo duas. Quando eu digo, por exemplo, Pelé, Pelé, duas sílabas. E esse é aí, o segundo é, Pelé, é a mais forte. Então isso aí é uma palavra oxítona. Aquela palavra em que a sílaba mais forte é a última, oxítona. E monossílabo tônico, monossílabo, é apenas a palavra que tem apenas uma sílaba. Na palavra fé, fé, apenas uma sílaba. Fé, apenas uma sílaba, entendeu? Então isso aí é a regra para a colocação dos ditongos aqui, ó, el, ei e oi, só serão acentuados graficamente com acento agudo em palavras oxítonas e em monossílabos tônicos. Vamos aí aos exemplos. Chapéu. Você vê que a palavra chapéu tem duas sílabas. Chapéu. A mais forte aí é a última sílaba. Grite aí que você vai descobrir qual é a palavra, a sílaba mais forte. Então você grita, chapéu. Você demora mais na última sílaba. Péu, chapéu, péu. Então, chapéu é uma palavra oxítona, porque a sílaba mais forte é a última. Então você vê aí o encontro, o ditongo el em chapéu, ó, el,
com acento gráfico sobre a vogal E. O U aí é semivogal. Então você vê aí, ó, pel, el. Então aí leva acento gráfico, porque é uma palavra aí, o encontro está numa palavra oxítona, na sílaba aí, na última sílaba, certo? Da palavra chapéu. Então leva acento. O el leva acento. É um ditongo aberto, tônico, forte. Na sílaba mais forte, leva acento. Você viu aí. Outro exemplo. Papéis. 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 Grite aí que você vai saber qual é a sílaba mais forte. Papéis. A sílaba mais forte é a última. Pés. Então você tem aí uma palavra oxítona também. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra. Então o EI caiu aí na última sílaba da palavra mais forte. Então ele leva acento gráfico, acento agudo. Papéis. Viu aí? Outro exemplo, a palavra herói. Herói, duas sílabas. Herói. Qual é a sílaba mais forte? É a última. Grite. Herói. Herói. A sílaba mais forte é a última da palavra. Se é a última da palavra, então essa palavra é oxítona, porque a sílaba mais forte é a última da palavra. Herói. Então, se houve esse encontro oi na última sílaba, então leva acento gráfico. Viu aí? Está certo. Outro exemplo, anzóis. Anzóis, duas sílabas. Qual é a mais forte? É a última, porque aí é uma palavra oxítona. Grite. Anzóis. Anzóis. Zóis é a sílaba mais forte, é a última da palavra. Se é a última da palavra, a sílaba mais forte, então a palavra é oxítona. Já que é oxítona e o encontro oi aberto está aí, oi, então ele leva o acento gráfico, o acento agudo. Palavras oxítonas. Outro exemplo, fiéis. Fiéis. Duas sílabas. A mais forte é a última sílaba da palavra. Eis. Fiéis. Então, se a sílaba mais forte é a última da palavra, então essa palavra é oxítona. E o encontro está aí, ei. Então leva acento gráfico, acento agudo. Entendeu? E a palavra véu, 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 é um monossílabo. Monossílabo, apenas uma sílaba. Véu. E o encontro está aí, aberto, ó, o ditongo. El, véu, el. O ditongo está aí. Então a regra diz que em monossílabos tônicos, que é o caso aqui, forte, em monossílabos tônicos, os encontros el, ei e oi também levam acento gráfico, o agudo. É o que temos aí em véu, também réis, 1000 réis, 10.000 réis, réis. Você tem aí o ditongo aberto, ei, de réis, ei. Então leva acento gráfico, o acento agudo que está aí. Outro exemplo de monossílabo, apenas uma sílaba, dói, 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 ditongo aberto tônico, forte, dói. Então o oi leva também acento agudo aí, acento gráfico, entendeu? Então a regra é essa, gente, agora, depois da reforma ortográfica. Então quando você estiver com esses encontros aqui, de tongos abertos tônicos, el, ei e oi, eles só serão acentuados graficamente, com acento agudo, em palavras oxítonas e em monossílabos tônicos, entendeu? Só isso aí
Só assim é que eles aí serão acentuados graficamente. Agora vamos mostrar aqui um quadro não com palavras oxítonas, nem com monossílabos tônicos, mas com palavras paroxítonas. E aí está o erro do jornalista lá da revista, que ele colocou acento gráfico agudo sobre apoia, oia. Ele colocou o acento ali. E aí está o erro. Por quê? Porque na regra antiga, antes da reforma ortográfica, sílabas também, contendo os encontros el, ei e oi, em palavras paroxítonas também, eram acentuadas graficamente, antes da reforma ortográfica, entendeu? Mas depois da reforma mudou. Não se acentua mais palavra paroxítona com os encontros el, ei e oi. El, ei e oi. Mudou a regra. É por isso que o jornalista errou. Porque ele não percebeu a mudança, entendeu? Então vamos agora a um novo quadro aí. Coloco aí, ó, palavras paroxítonas. Então veja, e aí os mesmos encontros, ó, você vê ditongos abertos tônicos, a mesma coisa, el, ei e oi. Mas aqui está a diferença, gente. Hoje, após a reforma ortográfica, repito, esses encontros, el, ei e oi, só são acentuados graficamente com acento agudo sobre as vogais se estiverem em sílabas, em palavras oxítonas, que são aquelas em que a última sílaba é a mais forte. Então, só no final da palavra é que receberão acento gráfico, acento agudo. Só no final da palavra, se vierem no final da palavra, porque aí é uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é a última. Ou então, se vierem em palavras monossílabas, apenas uma sílaba. Entendeu? Aí você coloca o acento gráfico. Já nas palavras paroxítonas que você está vendo aqui agora, não existe mais esses acentos aí. A reforma ortográfica o eliminou, o acento, entendeu? Então veja aí um exemplo. A palavra que o jornalista da revista Isto É usou, que é o verbo apoia. Olha aí, ó, a palavra apoia. Apoia, apoia, apoia. São 3 sílabas. Apoia. A sílaba mais forte aí, gente, é a penúltima, poi. Apoia. Poi. É a sílaba mais forte. A penúltima sílaba da palavra. Então, a penúltima sílaba da palavra, sendo a mais forte, a palavra é paroxítona. Então, não existe mais esse acento gráfico. Antes, havia também um acento gráfico aí, o agudo, sobre o O, de apoia. Havia antes, só que a reforma ortográfica eliminou esse acento. Então, as palavras paroxítonas, todas elas, não são mais acentuadas graficamente com acento agudo quando vierem com esses encontros aí, el, ei e oi. A palavra ideia, 3 sílabas. A mais forte é dei, ideia. A mais forte é dei. É o encontro aí, ó, o ditongo aberto tônico, dei. Só que não leva acento mais agudo, o gráfico. Por quê? Porque a reforma ortográfica eliminou. Antes, ideia era com acento aí sobre o E, porque ditongo aberto tônico. A reforma acabou. Só acentua se for na sílaba mais forte de uma palavra oxítona, no final da palavra. Aí você acentua. Ou então em monossílabo tônico. Aí você acentua. Nos demais casos, não.
nas palavras paroxítonas, não, acabou-se o acento. Entendeu? A palavra joia, joia, 2 sílabas. A mais forte aí é a penúltima sílaba. Joi, joi. A mais forte é a primeira sílaba, que é a penúltima. Joia. Então você vê o encontro aí, oi, aberto, ditongo aberto e tônico, só que não leva mais o acento gráfico. Entendeu? Na palavra heróico, heróico, 3 sílabas. A mais forte, roi, roi, heróico. A palavra roi é a mais forte. Temos aí um ditongo aberto tônico, mas não é mais acentuado graficamente. Não leva mais o acento agudo. Por quê? Porque está aí na penúltima sílaba e é uma palavra paroxítona. Não leva, pois, mais acento gráfico, sem acento. Entendeu? Porque só levaria acento se fosse na última sílaba oxítona, ou então em monossílabo tônico. Outro exemplo, a palavra estreia, estreia, 3 sílabas, estreia, 3 sílabas. A mais forte, trei, estrei, treia. A mais forte é a penúltima, trei. Existe aí também um ditongo aberto, tônico, forte. Não se acentua mais graficamente, porque a reforma eliminou esse acento nas palavras paroxítonas. Só serão acentuadas nas oxítonas, na última sílaba da palavra, os encontros el, e e oi se forem tônicos, fortes. Então, estreia também hoje é sem acento. Antes era com acento, mas a reforma modificou isso. Palavras paroxítonas, com esses encontros aí, não são mais acentuadas graficamente. Na palavra ateia, ateia, 3 sílabas. A mais forte, qual é? Tei, ateia, tei, é a mais forte. Existe um ditongo aí aberto, ditongo aberto tônico? Existe. É, i. O E é a vogal, o I é a semivogal. Tei, tei, é aberto e é tônico, mas não leva o acento gráfico, o acento agudo. Por quê? Porque está na penúltima sílaba. É uma palavra paroxítona. Então, não se acentuam mais nas palavras paroxítonas os encontros el, ei e oi. Só são acentuados se eles vierem no final da palavra. E aí é uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é a última. Então, se esses encontros, el, ei e oi, aparecerem no final das palavras, aí levarão acento gráfico, o acento agudo que você viu aí. E também em monossílabos tônicos, também levam acento. Já nas palavras paroxítonas, se esses encontros estiverem na penúltima sílaba, como você viu aí, na penúltima e não na última, então não levará mais acento gráfico aí. Então esse foi o engano aí do jornalista da revista Isto É. Ele se esqueceu de que a reforma ortográfica vigente e bem recente eliminou o acento gráfico dos encontros el, ei e oi na penúltima sílaba, nas palavras paroxítonas. E aí o jornalista colocou o acento no verbo apoia. Apoia. Aí foi o erro dele, porque ele esqueceu aí a reforma ortográfica. Muito obrigado.